Naquela época, pensou consigo mesmo, e se deu conta de que não havia passado tanto tempo assim, apenas 38 dias. Mas também como Cris, sua alma havia morrido muitas vezes naquele deserto. Andou atrás de um segredo que já conhecia. Viu o sol se transformar nos olhos da morte. Encontrou mulheres que pareciam anjos e demônios ao mesmo tempo. Voltou para uma escuridão que parecia esquecida. Descobriu que, embora falasse tanto de Jesus, jamais aceitara completamente seu perdão. Encontrou também sua mulher, justamente quando acreditava que a tinha perdido para sempre. Por quê? E Cris jamais podia saber isso, havia se apaixonado por Valhalla. E foi então que entendeu a diferença entre paixão e amor, assim como conversar com anjos. Era uma coisa muito simples. Valhalla era parte da fantasia de seu mundo. A mulher guerreira, caçadora, que conversava com anjos e estava sempre disposta a enfrentar todos os riscos para superar seus próprios limites. Para ela, Paulo era o homem que possuía o anel da tradição da lua, o mago que sabia mistérios ocultos, o aventureiro capaz de largar tudo e ir em busca de anjos. Um sempre teria o outro, enquanto fosse exatamente o que imaginava. Isso era paixão, criar a imagem de alguém, e não avisar. Um dia, porém, quando a convivência revelasse a verdadeira identidade de ambos, descobririam que atrás do mago e da valquíria viviam um homem e uma mulher, com poderes, talvez, com alguns acontecimentos preciosos, mas não podiam fugir dessa realidade. Um homem e uma mulher, com a agonia, o êxtase, a força e a fraqueza de todos os outros seres humanos. E quando um deles se mostrasse como realmente é, o outro iria afastar-se, porque isso significava destruir o mundo que havia criado. Descobrir o amor na beira de um despenhadeiro, com duas mulheres se entreolhando, e a imensa lua brilhando atrás. O amor era dividir o mundo com o outro. Ele conhecia bem uma daquelas mulheres. Com ela, dividia seu universo. Viam as mesmas montanhas, as mesmas árvores, embora cada qual as olhasse de maneira diferente. Ela conhecia suas fraquezas, seus momentos de ódio, de desespero, e mesmo assim estava ao seu lado. Dividiam o mesmo universo, embora muitas vezes tivesse a sensação de que tal universo já não tinha mais segredos. Ele descobrira naquela noite no Vale da Morte que tal sensação era uma mentira. Parou o carro. Diante dele, um desfiladeiro entrava montanha dentro. Havia escolhido aquele lugar apenas por causa do nome. Afinal de contas, os anjos estão sempre presentes, em todos os momentos e em todos os lugares do mundo. Saltou, bebeu um pouco mais de água que trazia sempre em um grande vasilhame na mala do carro e colocou o cantil na cintura. Ainda pensava em Valhalla e Cris, quando começou a andar para o desfiladeiro. Acho que me apaixonei muitas outras vezes, falou consigo mesmo. Não se sentia culpado por isso. A paixão era algo bom, divertido, e que podia enriquecer muito a vida. Mas era diferente do amor. E o amor vale qualquer preço. Não merecia ser trocado por nada. Parou na entrada do desfiladeiro e olhou o vale à frente. O horizonte começava a ficar vermelho. Era a primeira vez que estava vendo um amanhecer no deserto. Mesmo quando dormiam ao ar livre, sempre acordava com o sol já alto. Que grande espetáculo perdi, pensava. O topo das montanhas ao longe começou a brilhar, e a luz cor-de-rosa ia cobrindo o vale, as pedras, as pequenas plantas que insistiam em viver quase sem água. Ficou algum tempo contemplando a cena. Lembrou-se do livro que acabara de publicar no Brasil, no qual, em determinado momento, o pastor Santiago vai para uma montanha olhar o deserto. Exceto pelo fato de não estar em cima de uma montanha, surpreendeu-se com a semelhança com que havia escrito 8 meses antes,
Como também só agora estava se dando conta do nome da cidade onde haviam desembarcado nos Estados Unidos: Los Angeles, que em espanhol quer dizer os anjos. Mas não era hora de pensar nos sinais do caminho. Esse é o teu rosto, meu anjo da guarda, disse em voz alta. Eu te vejo. Estivesse sempre na minha frente, e quase nunca te reconheci. Escuto tua voz. Cada dia a escuto mais claramente. Sei que existe, porque falam de ti em todos os recantos da terra. Talvez um homem ou uma sociedade inteira pudesse estar errado, mas todas as sociedades e todas as civilizações em todos os lugares do planeta sempre falaram de anjos. Hoje em dia as crianças, os velhos e os profetas escutam. Mesmo assim, continuarão falando em anjos através dos séculos, porque sempre existirão os profetas, as crianças e os velhos. Uma borboleta azul começou a brincar na sua frente. Era seu anjo respondendo. Rompi um acordo. Aceitei um perdão. A borboleta corria de um lado para o outro. Haviam vistos diversas borboletas brancas no deserto. Aquela, porém, era azul. Seu anjo estava contente. Eu fiz uma aposta. Naquela noite, no alto da montanha, apostei toda a minha fé em Deus, na vida, no meu trabalho, em Jota. Apostei tudo o que tinha. Apostei que quando eu abrisse os olhos, você se mostraria para mim. Coloquei minha vida inteira em um prato da balança. Pedi que você colocasse seu rosto no outro prato. E quando abri os olhos, tinha diante de mim o deserto. Por alguns instantes achei que havia perdido. Mas então... como eu me lembro com carinho. Então você falou. Uma pequena risca de luz apareceu no horizonte. O sol estava nascendo. Lembra-se do que eu disse? Você disse: olhe em volta, eis a minha face. Sou o lugar onde você estiver. Meu manto te cobrirá com os raios de sol, de dia e com o brilho das estrelas de noite. Eu ouvi claramente tua voz, e você ainda disse: precise sempre de mim. O seu coração estava alegre. Ia esperar o sol nascer, olhar bastante a face do seu anjo naquela manhã. Depois ia contar para Cris sobre a aposta, e dizer que ver o anjo era ainda mais fácil do que conversar com ele. Bastava acreditar que anjos existem. Bastava precisar de anjos. E eles se mostravam, brilhantes como o raiar da manhã, e ajudavam, cumpriam a tarefa de proteger e guiar, para que cada geração levasse sua presença para a geração seguinte, de modo que jamais fossem esquecidos. Escreve algo, escutou uma voz dizer dentro de sua cabeça. Engraçado, não estava procurando canalizar, apenas contemplava a face do anjo. No entanto, alguma coisa dentro dele exigia que escrevesse algo. Tentou concentrar-se no horizonte e no deserto, mas não conseguiu mais. Foi até o carro, pegou um papel e uma caneta. Tivera algumas experiências de psicografia, mas sem ir muito longe. Jota dissera que aquilo não era para ele e que devia ir em busca de seu verdadeiro dom. Sentou-se no chão do deserto, com a caneta entre os dedos, e procurou relaxar. Daqui a pouco a caneta começaria a mover-se sozinha. Faria alguns riscos e as palavras começariam a surgir. Para isso precisava perder um pouco a consciência, deixar que algo, um espírito ou um anjo, o possuísse. Entregou-se completamente. Aceitou ser um instrumento, mas nada aconteceu. Escreve algo, escutou de novo a voz em sua cabeça. Ficou assustado. Não ia ser incorporado por um espírito. Estava canalizando sem querer, como se o seu anjo estivesse ali, falando com ele. Não era psicografia. Pegou a caneta de maneira diferente, agora com firmeza. As palavras começaram a surgir nítidas, e ele ia copiando,
sem tempo de pensar no que escrevia. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que desponte para ela a justiça, qual astro, e a sua salvação, qual facho ardente. Aquilo nunca havia acontecido antes. Estava escutando uma voz dentro dele, ditando as palavras. E chamar-te-ão com um nome novo, pronunciado pela boca do Senhor. E serás brilhante coroa na mão do Senhor, e real diadema na palma do teu Deus. Não serás mais chamada desamparada, nem a tua terra abandonada, mas chamar-te-ão de esta me agrada, e a tua terra despossada. Tentou conversar com a voz. Perguntou a quem dizer isso. Já foi dito, respondeu a voz. Está apenas sendo lembrado. Paulo sentiu um nó na garganta. Era um milagre. Ele dava graças ao Senhor. O disco dourado do sol foi aos poucos aparecendo no horizonte. Ele largou o bloco e a caneta. Levantou-se e estendeu as mãos em direção à luz. Pediu para que toda aquela energia de esperança, a esperança que um novo dia traz para milhões de pessoas na face da terra, entrasse por seus dedos e repousasse em seu coração. Pediu para acreditar sempre no novo mundo, nos anjos, nas portas abertas do paraíso. Pediu proteção ao seu anjo e à Virgem, para ele, para todos que amavam e para o seu trabalho. A borboleta veio, e como obedecendo a um sinal secreto do anjo, pousou em sua mão. Ele ficou absolutamente imóvel, porque estava na presença de mais um milagre. Seu anjo havia respondido. Sentiu o universo parar naquele momento. O sol, a borboleta, o deserto à sua frente. E no momento seguinte, o ar à sua volta sacudiu. Não era vento, era uma sacudidela do ar. A mesma que se tem quando um carro ultrapassa um ônibus em alta velocidade. Um arrepio do mais absoluto terror correu por sua espinha. Alguém estava presente. Não olhe para trás, escutou de novo a voz. O coração estava disparado, e ele começou a ficar tonto. Sabia que era medo, um medo terrível. Continuava imóvel, as mãos estendidas para frente, a borboleta pousada. Vou desmaiar de pavor, pensou. Não desmaie, disse a voz. Tentava manter o controle, mas suas mãos ficaram frias e começou a tremer. A borboleta voou para longe, e ele abaixou os braços. Ajoelhe-se, disse a voz. Ele se ajoelhou. Não conseguia pensar em nada, não tinha para onde fugir. Limpe o chão. Ele fez o que a voz dentro de sua cabeça mandava. Limpou uma pequena área na areia diante dele, de modo que ficasse lisa. O coração continuava disparado, e ele sentia-se cada vez mais tonto, e pensava que podia ter um ataque cardíaco. Olhe o chão.